Olá e sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, ao meu lado, como sempre, os Pelés da análise futebolística, o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. Olá a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, cumprimentos a todos, cumprimentos também ao Tomás. Neste episódio vamos naturalmente falar das vitórias de Sporting e Benfica na Primeira Liga, nesta jornada, e de mais um tropeção do Futebol Clube do Porto. E faremos também uma paragem importante em Leverkusen, onde este fim de semana se fez história na Bundesliga. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos começar cá dentro e primeiro pelo líder Sporting, que entrou em campo já na sexta-feira e cheio de pressa para arrumar com ansiedade, marcando 4 golos na primeira parte em casa do Gil Vicente. Tomás, vou começar por ti. Numa semana até mediaticamente complicada para Ruben Amorim, face aos rumores de saída, o Sporting respondeu de forma implacável com um triunfo claro frente ao Gil Vicente por 4-0. Sem dúvida. E se há prova de maturidade e de qualidade desta temporada do Sporting, e até revelando algum amadurecimento de Ruben Amorim, é o facto de o Sporting rodar muitas vezes o 11 e não ter dependência de nenhuma figura. Aliás, Gyökeres está a atravessar um dos momentos mais sensíveis da temporada. Aliás, três jogos sem marcar. Sim, as imagens de fim de jogo também demonstraram ali alguma insatisfação por não ter contribuído diretamente para a vitória do Sporting, mas não é por isso que a equipa leonina teve dificuldade em aplicar uma goleada ao Gil Vicente, e até pôde Amorim jogar nas duas frentes. Ao intervalo e um bocadinho mais para a frente começou já a pensar no jogo com o Famalicão, e a segunda parte não teve grande exigência para o Sporting pela diferença no marcador. Na primeira parte há a destacar a pressão dos Leões, logo desde o início, com mais uma exibição muito conseguida de Daniel Bragança e de Morita, que subiu o nível em comparação com os jogos com o Benfica. Aí forçaram vários erros dos médios do Gil Vicente, e esses erros foram marcantes no avolumar do resultado na primeira parte. Maxime Domingues, também Pedro Tiba e Igban, portanto, cometeram vários erros que acabaram por permitir ao Sporting acelerar imediatamente o ataque e aproveitar situações de vantagem, mais uma vez com Trincão a fazer a diferença nesse registro. Ótima segunda volta feita por Trincão, também subindo o nível em comparação com aquilo que tinha demonstrado frente ao Benfica. Depois o Gil Vicente, que na primeira volta tinha jogado com uma linha de 5 defensivamente, com Félix Correia a fazer esse papel de ala, aqui teve mais dificuldades para travar as dinâmicas por fora do Sporting, sobretudo num dos lances de golo. É notória a troca entre Esgaio e Pedro Gonçalves. Esgaio a meter-se por dentro, Pedro Gonçalves ganha a profundidade à esquerda e mete uma bola excelente para Gyökeres. Enfim, participar no golo, mas não o marcando diretamente. Uma nota já agora para Andrew, é de elogiar. Sim. Se não jogasse seria elogiável também, mesma, jogando, claro. Ainda merece se calhar mais uma palavra de apoio. Muito difíceis depois da morte também. Exatamente. E uma nota ainda para a primeira parte sobre a bola parada, o canto que dá origem ao golo do Sporting, de Diomande, talvez a melhor criação, acompanhada de uma execução à altura, de um canto na temporada do Sporting. Canto curto, isolar um jogador ao segundo poste. O Gil Vicente, além de já ser uma equipa com debilidades sérias no bloco defensivo, e também por isso está na posição sensível em que está, ainda cometeu vários erros na construção e, portanto, a partir daí tornou-se impossível vencer esta equipa do Sporting, que está numa dinâmica muito graciosa, uma equipa que está em estado de graça autêntico, e por isso não teve qualquer dificuldade. Acredito ainda assim que o jogo com o Famalicão trará outro desafio mais exigente. Rui, pegando um bocadinho no que o Tomás dizia, também se quiseres comentar este facto do Ruben Amorim consegue, neste caso, mexeu no eixo da defesa, por exemplo, mexeu no meio campo, mas a equipa continua com automatismos muito fortes, além de também, parece-me que animicamente é uma equipa num momento muito, muito importante nesta altura. Sem dúvida, e aquilo que me parece, Lídia, e creio que o Tomás até tocou isso como ponto inicial, é que neste momento o Sporting é mais do que o seu 11 titular, tem 16, 17, 18 jogadores
que são chamados à equipa regularmente e que dão uma resposta muito positiva. E repara, apesar da lesão de última hora do Mateus Reis, nenhum de nós esperaria que o Ricardo Gaio fizesse a primeira parte como ala esquerdo e fê-lo de forma competente, até promovendo, e o Tomás referiu isso em relação ao quarto golo, um movimento interior que permitiu depois ao Pote explorar a profundidade a passo de Gonçalo Inácio e de referir que o Gonçalo Inácio não estava a atravessar um bom momento e diante do Gil Vicente já surgiu novamente também a nível da construção ao seu nível habitual e a permitir depois, obviamente, o cruzamento que o Gyökeres transformou no 4-0 com uma infelicidade tremenda para o Andrew, ainda por cima na noite que era, uma noite muito difícil para o jogador do Gil Vicente. Salientar exatamente os pontos que o Tomás tocou, ou seja, foi um Sporting muito agressivo a nível da pressão, com várias recuperações em zonas altas, recuperações essas que originaram golos, nomeadamente o primeiro e o terceiro. Volto a frisar que Daniel Bragança atravessa um excelente momento de forma e custa pensar que, por exemplo, o Ivan Malicão não será titular, independentemente da mais-valia e da qualidade que a dupla Morita e Ullmann, e que eu já aqui referi, e o Tomás também, com a melhor dupla de médio-centro da temporada, mas a verdade é que Daniel Bragança está num momento sublime e o próprio terceiro golo é uma invenção dele, ou seja, recupera a bola alta, conduz, faz a ruptura e o Trincão define... É muito inteligente a soltar. Sempre, e no tempo certo, Tomás, isso é absolutamente determinante, e se quiseres, é algo que marca a diferença dele para o Morita ou para o Ullmann, porque tem aí claramente uma mais-valia, para além dos predicados técnicos que possui. Referir que, volto a frisar uma ideia que já é antiga, eu creio que o Trincão, continuando neste patamar exibicional, é claramente um candidato a estar, forte candidato a estar no europeu, nomeadamente na vaga do Pedro Neto, voltou a confirmá-lo e destacar também algo que o Tomás referiu. Eu creio que o Gyökeres não atravessa a sua melhor fase e no segundo tempo, que foi um segundo tempo mais equilibrado, isto porque o Sporting entrou mais numa zona de gestão, foi menos agressivo na pressão, foi menos concentrado nos momentos de transição. Há até uma situação com o próprio Gyökeres em 2-1. Numa situação, exatamente, 3-1 até, Tomás, se não me engano, acaba por desperdiçar por egoísmo quando podia ter oferecido o golo ao Paulinho, mas voltar a frisar isto, o Sporting entrou com 11 e para quem não acompanhou o jogo, reformulou o setor defensivo, Eduardo Quaresma no centro-direita, Diomande no meio, Gonçalo Inácio no centro-esquerda, Catamo a partir do corredor direito, Gaio a partir do corredor esquerdo, Ullmann estava castigado, Daniel Bragança e o Morita fizeram a dupla de médio-centro e depois Trincão e Pedro Gonçalves no apoio a Gyökeres. E a segunda parte serviu também para pensar no jogo de amanhã em Famalicão, que eu acho que será um jogo de um grau de dificuldade muito elevado, ou se quiseres, bem mais elevado do que este jogo diante do Gil Vicente, nomeadamente naquilo que aconteceu na primeira parte, mas eu também queria dar só um toquezinho sobre o Gil Vicente, mas salientar que aos 61 minutos, aliás, o primeiro aspecto foi a troca de alas ao intervalo, ou seja, Gaio passou para o corredor direito e Catamo para o corredor esquerdo. Ou seja, creio que foi também por parte de Ruben Amorim querer testar aqui uma nova solução quando houver essa necessidade de poder utilizar também o Catamo a partir do... E falou sobre isso, sobre Fujimoto, sobre Félix Correia, que não sabia em que lado iria jogar. Verdade, e procurou antecipar essa situação, exatamente, e esse aspecto é absolutamente determinante. Depois, aos 61 minutos, coloca o Coates para tirar o Gonçalo Inácio, o Coates que vai ser titular absoluto, de certeza, em Famalicão, até por causa dos duelos aéreos que terá que... Mesmo essa gestão, Rui, por vezes fala-se da adaptação como pensar no adversário. A adaptação também é pensar na própria equipa e em como estará confortável para enfrentar cada adversário. Isso é adaptação também. Muitas vezes parece que a adaptação é só olhar para o adversário e pensar em como anular o adversário. Também passa muito por dar conforto à própria equipa. É dar conforto à própria equipa e, sobretudo, saber explorar as suas mais-valias para, do outro lado, desfazer, se quiseres, as menos-valias. E a própria entrada do Sporting no jogo, o primeiro quarto de hora, sobretudo, é um vendaval completo do Sporting, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. E foi muito pensado também na forma como o Sporting iria magoar o adversário, não só na exploração das menos-valias e, se quiseres, a procurar obstruir as mais-valias do Gil Vicente. Com essa entrada, curiosamente, mudou o posicionamento dos três defesas, ou seja, o Diomande passou a jogar pelo centro-direita, o Coates pelo meio e o Eduardo Quaresma passou para o centro-esquerda, e no ataque
o Trincão passou para o corredor esquerdo, ou seja, reencontrou-se ofensivamente com o Jenny Catamo, que estava a jogar a partir da esquerda, e o Edwards entrou para o corredor direito. Depois, ao minuto 70, foi a vez de fazer as poupanças do Trincão e do Jenny Catamo. Curiosamente, colocou o Fresneda no corredor esquerdo, cá está, mais uma solução a ser pensada por parte do Rubén Amorim, para além de dar minutos a um jogador que muito provavelmente esteja ou não Rubén Amorim na próxima temporada no Sporting, terá mais minutos de aposta, fará uma pré-época completa, o que não aconteceu esta temporada, e depois colocou o Paulinho no centro-esquerda do ataque. E depois a substituição final, já aos 78 minutos, foi a saída do Daniel Bragança para a entrada do Condadi, que entrou numa fase do jogo em que o Gil Vicente arriscou tudo do ponto de vista ofensivo. Ou seja, foi uma equipa que acabou o jogo praticamente a jogar num 4-3-3, com 2 interiores ofensivos, o Fujimoto e o Máximo Domingues, e depois os 3 avançados que juntam na frente, o Depu mais numa zona central, o Miro e o Alipur a partir dos corredores laterais. Agora, em relação ao Gil Vicente, e para fechar, eu creio que esta alteração de comando técnico numa fase tão adiantada da temporada, não, do meu ponto de vista, não faz muito sentido. E, sobretudo, não faz muito sentido quando o treinador que substitui opta por aquela forma que me parece a pior para defrontar o Sporting, ou seja, mudar completamente o meio-campo. E o facto de ter colocado Morigban e Pedro Tiba como médios mais defensivos e o Martinete como terceiro médio, com o Tiba a funcionar aqui como segundo Neto médio... também está ligado a um dos golos, com uma perda de bola. Exatamente. Foi completamente trucidado pela equipa do Sporting. E, perdoem, mas o Morigban, para mim, é um jogador sem qualquer capacidade para jogar na Primeira Liga. Numa equipa que já teve Vítor Carvalho, a Borjani, recentemente. Já nem vou a Pedrinho, que jogava um pouco mais à frente. Nem mais, Tomás. E a verdade é que acumula erros. Eu percebo a ideia de muitos treinadores, que não era o caso de Vítor Campelos, de procurar uma dimensão mais física no meio-campo. Mas o físico não chega, sobretudo, quando tens limitações técnicas gritantes e quando pedes a um jogador como o Morigban para ter capacidade de execução através do passe, que não tem absolutamente nada. Muita curiosidade para ver o que é que José Marreco vai trazer à equipa. A urgência é resolver problemas defensivos até. O Gil Vicente é uma das equipas com mais lacunas de organização no campeonato. E nesta altura de nenhuma, pontinho a pontinho, isso pode ser perigoso. Verdade. E a questão passa muito pela escolha da zona central do meio-campo. Eu creio que a equipa beneficia muito quando o Máximo Domingues e o Fujimoto estão no corredor central. Creio que é muito importante, porque depois há muitos alas para desequilibrar e alas de qualidade. Temos o Félix Correia, que tu salientaste muito bem, que entrou ao intervalo e trouxe outra dinâmica à equipa. O próprio Murilo é um jogador muito interessante. Tidjane Touré tem estado também bem e estava suspenso para esta partida, e creio que do ponto de vista de avançado de referência, mesmo não estando no nível em que esteve antes da lesão, o Depu acaba por ser o jogador mais interessante. Portanto, o que é que falta nesta equipa do Gil Vicente? Claramente consistência no seu processo defensivo, quer a nível da transição, quer também a nível da organização. E a troca de laterais, a permanente troca de laterais que tem acontecido ao longo da temporada, também não tem beneficiado a equipa, nomeadamente na proteção do jogo exterior. E só uma nota adicional, vamos falar a seguir da manutenção, mas para terminar já, se calhar, este dossiê Gil Vicente, é uma equipa que parece ter alguma dificuldade em compatibilizar os principais jogadores do plantel. Por exemplo, verdade. Fujimoto e Máximo Domingues são jogadores que pisam as mesmas zonas, que são médios ofensivos, que descaem para a direita, é aí que são mais fortes. A mesma coisa com Tidjane Touré e Félix Correia. É verdade que Félix Correia pode jogar no corredor direito, mas é mais perigoso, a meu ver, no corredor esquerdo, tal como Tidjane Touré. Murilo só joga no lado direito, por exemplo, ou é muito mais perigoso no lado direito, e ainda houve a lesão de Depu, que, enfim, é o avançado que tem dado mais garantias ao Gil Vicente. Já tocámos um bocadinho no assunto Famalicão, e aproveitando que faltam poucas horas para esse jogo, que é muito importante para o Sporting. Há aqui queria-vos pedir também falar um bocadinho deste jogo, até porque há aqui uma curiosidade, que é Rubén Amorim teve que preparar este jogo 2 vezes e com treinadores diferentes, não é? Porque o Famalicão, entretanto, trocou de treinador. Onde é que vocês veem aqui o desafio nesta diferença de preparação do jogo? Eu creio que há um aspecto que pode ser muito importante neste jogo. É a falta que o Francisco Moura fará na equipa do Famalicão. Ou seja, o Famalicão não tem outro lateral esquerdo, tem, do meu ponto de vista, e o Tomás concorda comigo, um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, e que em alturas deste campeonato até terá sido o melhor lateral esquerdo da prova. E a questão é que
poderá passar muito por uma adaptação de um defesa central ao posto de lateral esquerdo. Era aquilo que João Pedro Sousa tinha preparado para o jogo do campeonato, com a colocação do Jucinho da Haas. Não sei se haverá possibilidade por parte do Armando Evangelista de fazer em alguns momentos uma linha defensiva a 5 com o central pela esquerda, o tal Jucinho da Haas, a jogar juntamente com o Richelli e com o Mias, a fazer a tal tripla de centrais, e ter um ala, por exemplo, o Sorriso, a fazer todo o corredor. É uma das minhas expectativas em relação ao jogo, mas creio, tal como o Tomás disse, em relação à equipa do Gil Vicente e à preparação do jogo diante do Gil Vicente, será um Famalicão muito mais preocupado em encaixar na equipa do Sporting do que um Sporting a procurar encaixar-se na equipa do Famalicão. Bem pelo contrário, acredito que o Sporting não conseguirá ter uma entrada tão afirmativa como teve no jogo diante do Gil Vicente. Será um jogo mais complicado, que terá mais exigência para a equipa do Sporting, mas também será um Sporting que apresentará um 11 mais perto daquilo que é o 11 base, e para mim uma das principais curiosidades será ver, ou não, mas acredito que haja essa possibilidade do Jenny Catamos jogar como ala direito e o Nuno Santos como ala esquerdo, e isso também apertar o Famalicão e obrigar o Famalicão a defender muitas vezes com uma linha de 5. Mas o Famalicão tem uma alternativa diferente em comparação com o Gil Vicente, que é um ponta de lança que garante uma saída mesmo mais longa para o meio campo ofensivo. E Cádiz não é apenas um jogador de corredor central, muitas vezes vemos-lo a fazer movimentos à largura, também consegue como oferecer fez no rupturas. Primeiro gol. Exatamente, já vamos analisar esse jogo mais ao pormenor, mas é um avançado que foge por vezes da zona central. Certamente Coates terá entrada, mas não sei se o Sporting conseguirá aplicar a pressão e forçar erros como forçou contra o Gil Vicente, porque o Famalicão talvez não se dê tanto a essa pressão. E aí o Sporting já será obrigado a elaborar mais de trás. Depois veremos como é que a equipa se prepara defensivamente, mas com Chiquinho, com Puma Rodrigues, com Cádiz como referência. É uma equipa que tem alguns argumentos para ferir o Sporting num jogo mais direto e de transição rápida. E também para o Famalicão é muito importante recuperar o Gustavo Sá, porque saiu tocado do jogo. Exatamente, Gustavo Sá a caçar espaços no meio campo ofensivo. Sem dúvida, é um jogador extremamente inteligente, e apesar de ser um jogador com qualidade, o Filipe Soares não dá os mesmos argumentos do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista até da gestão da posse de bola que o Gustavo Sá oferece. E por falar em Famalicão, no sábado o Futebol Clube do Porto acentuou a sua crise com o empate 2-2, precisamente com o Famalicão em casa. É o terceiro jogo seguido sem ganhar para Sérgio Conceição na Primeira Liga, e também, não de sumenos, o terceiro jogo seguido na Primeira Liga com expulsões para o Futebol Clube do Porto. Rui, o Pedro Barata, o nosso Pedro Barata da Tribuna, na crónica de jogo, meio que se despojou das questões de futebol para dizer, contando, é uma boa forma de contar a história, que neste momento temos de olhar mais para a cara dos jogadores do Futebol do Porto do que exatamente para os pés, porque o desconforto emocional é claro nesta equipa, não? Sim, eu por acaso na crónica que escrevi sobre o jogo para o Record também toquei exatamente no mesmo assunto, e como foram escritas ao mesmo tempo, não houve aqui... Ninguém copiou ninguém. E ninguém copiou ninguém. Eu creio que há logo um aspecto à partida para análise a este jogo, que foi a rotação, que do meu ponto de vista foi demasiado profunda, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto só jogava na quarta-feira, só jogará na quarta-feira diante do Vitória, que tem uma vantagem sobre o Vitória em termos de eliminatória, ou seja, venceu por 2-1 na primeira mão em Guimarães, portanto tem todas as condições para aceder à final da taça, mas também por outro lado percebo Sérgio Conceição, porque sabe que neste momento a única competição que tem hipótese de vencer até ao final da temporada é a Taça de Portugal. No entanto, as alterações que aconteceram no 11 foram alterações que não beneficiaram em nada o Futebol Clube do Porto, e acabaram por ser os jogadores que acabaram por ser aposta para Sérgio Conceição dos jogadores mais fracos em toda a primeira parte do Futebol Clube do Porto. Eu gosto mais de falar pelo coletivo, mas aqui até vou começar pelo lado individual. O Grujic não acrescentou nada como médio defensivo, bem pelo contrário, fez uma exibição verdadeiramente medíocre, portanto saiu ao intervalo. O único jogador que pode encaixar ali como substituto de Alan Varela é Nico Gonzalez, sem dúvida quando alguma. baixa para a posição 6. Sem dúvida alguma, mas nós já por acaso já tínhamos tocado nesse assunto, e é claramente Nico Gonzalez o jogador que pode oferecer coisas diferentes a partir da posição 6, quando não houver Alan Varela, até porque são jogadores dispares e também por isso conciliam-se muito bem na zona central do meio campo. Com Jorge Sanchez à direita, e o Tomás tinha tocado, já nem me lembro se foste tu, Sofia ou Tomás, a semana passada tínhamos falado sobre essa questão, é que obriga a que Francisco Conceição abra muito mais à largura, e os movimentos interiores que o Jorge Sanchez oferece são
diria, suporíferos para uma equipa como o Futebol Tecnicamente Clube do Porto. muito limitado. Sem dúvida nenhuma, e mesmo até na tomada de decisão. Para mim, uma das grandes incógnitas é como é que um jogador como o Jorge Sanchez está perto de atingir 50 internacionalizações pelo México. Isso também quer E tendo jogado em grandes clubes também. Verdade. Quer no México, quer depois tendo também passado pelo Ajax. Mas a verdade é que não oferece as mesmas coisas. Jorge Sanchez saiu e bem ao intervalo, primeira parte profundamente medíocre. E depois, outro aspecto que me parece aí já diferente, que é a questão do corredor esquerdo. O corredor esquerdo teve uma dinâmica diferente numa fase inicial da partida. Ou seja, sem Galeno, com o Ivan Reimer a jogar a partir do corredor esquerdo, o Ivan Reimer tendia a vir para o espaço central, o jogo não lhe correu bem. Também convém recordar que o Ivan Reimer sempre tem sido chamado nos últimos jogos, estava a ser utilizado como médio interior ofensivo, e há aqui uma diferença grande, mas também já lá irei, e isto obriga o Wendel a ser o lateral, do ponto de vista ofensivo, que oferece largura e ataque à profundidade, e ele não é definitivamente esse tipo de lateral. Houve uma altura em que Sérgio Conceição percebeu isso, trocou o PP para o corredor esquerdo, colocou o Ivan Reimer numa posição mais central, e isso permitiu que o Wendel, em várias situações, viesse mais para o corredor central. No entanto, voltando a frisar, o Ivan Reimer, quer a partir do corredor esquerdo, quer depois quando jogou mais no corredor central, também teve, ainda que não no mesmo nível, se quiseres, do Jorge Sanchez e do Grujic, não esteve no mesmo nível de mediocridade, mas fez também uma exibição algo abúlica, por isso também não é acabou época por de sair ao afirmação, bem intervalo. pelo contrário. Mesmo com a lesão Bem à pelo mistura. contrário. Depois, e temos que frisar este ponto porque me parece um ponto muito importante, o Futebol Clube do Porto melhora com o Otávio na sua última linha, é capaz de controlar muito melhor a profundidade, e se calhar impediu que o Futebol Clube do Porto até sofresse mais golos no decurso da partida, mesmo que o Famalicão não tenha arriscado muito do ponto de vista ofensivo, mas tem 5 ou 6 chegadas, a maior parte delas em saídas rápidas, e o Otávio e o Diogo Costa acabaram por ajudar e de forma decisiva o Futebol Clube do Porto a não sofrer mais golos, mas a verdade é que José Pedro ao lado do Otávio teve uma exibição perfeitamente desastrosa, dir-te-ia até num nível inferior, e já de si isso já é mau sinal, ao do Fábio Cardoso quando tem sido chamado à equipa. Em relação ao jogo, destacar que o Futebol Clube do Porto procurou entrar de forma afirmativa na partida, mas na primeira vez que o Famalicão procura chegar ao ataque, cá está, a busca de uma saída em construção desde trás, mesmo sendo uma metamorfose, uma transição num contragolpe, a buscar o Cádiz no corredor esquerdo, e depois o Cádiz com uma subtileza e uma inteligência muito acima da média, a fazer algo que nem é muito timbre nele, que é mais um jogador de apoios curtos, a fazer uma variação contundente do centro do jogo em direção ao corredor direito, com o Futebol Clube do Porto com dificuldades na basculação defensiva, e o Puma Rodrigues a ganhar o corredor direito e depois a fazer o cruzamento para a área. E reparem que o Cádiz vindo, e estamos a falar ainda do meio campo defensivo do Famalicão, chega à zona de finalização e impõe-se no jogo aéreo, quer ao José Pedro, quer ao Otávio. Como lhe competia e podia ser delicado face àquilo que têm sido as incidências das últimas partidas do Futebol Clube do Porto, e é bom recordar que o Futebol Clube do Porto somou diante do Famalicão o primeiro ponto nas últimas 3 partidas do campeonato, o que é de facto algo inaudito para uma equipa como o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto procurou reagir, teve muitas dificuldades em ligar com qualidade a criação com finalização, por isso mesmo também chegou ao empate através de um autogolo. Aqui destacar o esforço do Evan Nilsson a não desistir de uma bola e a conquistá-la junto à linha de fundo, e depois a diatribe do Francisco Conceição sobre o Jucinho de Arras, sentando por completo o adversário antes do Zaidu impelir a bola para a sua própria baliza. Deu ali a ideia que o Futebol Clube do Porto poderia chegar ao 2-1, mas antes do intervalo, mais uma vez o Famalicão a conseguir chegar à zona de finalização, mais uma vez pelo corredor direito, e aqui destacar 2 aspectos. A forma como o Zaidu se impõe no duelo no meio campo ofensivo e permite que a bola chegue ao Gustavo Sá no espaço centro-esquerda, a forma como o Zé Pedro salta no Gustavo Sá e no fundo desorganiza a última linha do Futebol Clube do Porto, e depois a inteligência do Gustavo Sá.
Gustavo Sá conduz a bola, vê Natan aberto no corredor direito e depois desmarca-se em direção à linha de fundo. Recebe a bola, cruza e depois, com uma inteligência invulgar, consegue colocar a bola ao segundo poste, aproveitando o Cádiz para assaltar desta feita as costas do Jorge Sánchez, que estava mal posicionado. E reparemos até, para quem tiver a oportunidade de rever o golo do Famalicão, a forma como estava pessimamente posicionado o Zé Pedro depois de ter sido arrastado pelo Gustavo Sá, que estava à esquerda do Otávio, que é o central pela esquerda da equipa do Futebol Clube do Porto e que tinha ficado com o sorriso na defesa da área. E esse lance revela a importância de ter Gustavo Sá no último terço. Muitas vezes víamos-lo a pegar numa construção mais atrás, chegou a ser utilizado dessa forma, mas é claramente um jogador para procurar espaços no último terço. Isso, e não sendo propriamente um predestinado tecnicamente, é um jogador que resolve muito bem as situações. Aliás, neste momento, o jogador que utilizaria para uma comparação é o Thomas Müller, porque é muito inteligente na procura de espaços e depois tem uma execução que não é, se calhar, mais vistosa, mas é sempre muito eficaz. Não é mais vistosa, mas é muito eficaz, exatamente. E esse ponto é absolutamente determinante. Depois, Sérgio Conceição, ao intervalo, sem grande surpresa, retirou os jogadores que eu há pouco referi, o Jorge Sánchez, o Grujic e o Ivan Jaime, e voltou ao Futebol Clube do Porto em 4-4-2, que digamos que foi em grande parte do tempo um 4-2-4, que depois procurava assumir um desdobramento ofensivo, ou um 3-2-5, ou um 2-3-5, o que fez com que o Futebol Clube do Porto conseguisse, de facto, encostar a equipa do Famalicão às cordas, mas convém também salientar que as primeiras 3 chegadas às zonas de finalização com perigo na segunda parte, pertenceram à equipa do Famalicão. Ou seja, até aos 66 minutos, a equipa que acabou por ser mais perigosa na chegada às zonas de finalização acabou por ser o Famalicão. Depois, a partir daí, o Famalicão só chega mais uma vez à baliza do Futebol Clube do Porto, e há uma grande intervenção do Diogo Costa a negar o golo do Puma, desequilíbrio do Francisco Moura à esquerda, e é um desequilíbrio que o Famalicão não terá quando defrontar o Sporting no jogo de amanhã, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto, entre o minuto 67 e a fase final do jogo, teve várias oportunidades para chegar à finalização. Valeu a organização defensiva coriácea da equipa de Famalicão, que não se importou em alguns momentos... Mihai é muito forte na área. Exatamente, com 7 jogadores a estarem na última linha. Luís Júnior teve intervenções absolutamente notáveis e mostra aqui o que vale ter um guarda-redes que é capaz de fazer a diferença. E depois há um aspecto que me parece absolutamente nuclear para o 2-2 do Futebol Clube do Porto, que acontece no minuto seguinte à saída do Wendel e à entrada do Namazo. Com isto o Galeno baixou, teve espaços para prescrutar o corredor esquerdo que não tinha tido como extremo, e logo na sua primeira ação acaba por sentar o Natan e oferecer o golo ao Taremi em zona de finalização e fazer o 2-2. E se repararmos até ao final da partida, a grande oportunidade do Futebol Clube do Porto de chegar ao 3-2 acaba também por ser novamente o Galeno, novamente a prescrutar o corredor esquerdo, nesta vez sem bola, para chegar à zona de finalização, e o Luís Júnior a ter uma intervenção absolutamente decisiva. Neste ponto, e quando o Futebol Clube do Porto desperdiça o 3-2, já estava reduzido a 10 unidades, e voltamos aqui à tal questão de descontrole emocional, com o Evanilson primeiro a pegar-se com o jogador de forma absolutamente patética, diria, para aquilo que são as próprias exigências do Futebol Clube do Porto, para um clube que vai defrontar o Vitória no jogo das meias finais da Taça de Portugal, em que o próprio treinador fez rotação a pensar nesse jogo, em que Evanilson seria uma unidade determinante para defrontar o Vitória, e isto praticamente vai obrigar não só, e só apanhar um jogo de castigo o Evanilson, a que muito provavelmente o Mehdi Taremi, para desgosto de alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, embora o golo do 2-2 tenha feito alguma aproximação entre as partes, venha a ser titular na partida da próxima quarta-feira, até por se recordarmos, o Tony Martínez nem sequer foi convocado para esta última partida. E desta vez houve, apesar de tudo, uma reação mais proativa e dando armas à equipa do Porto para reagir, isto vindo de Sérgio Conceição. Só que na primeira parte o Porto, se quisermos, deu de avanço ao Famalicão. Sim. E mais uma vez a equipa de Armando Evangelista acabou por expor fragilidades defensivas que são, diria, incontornáveis de certa forma no plantel do Porto. Jogadores como Zé Pedro, como Jorge Sánchez, não têm condições para jogar numa equipa grande do futebol português. E há aqui algumas questões que podem ser levantadas. Porque é que, por exemplo, o Martim Fernandes não está a ser integrado e o Porto está a dar minutos a um jogador
que roça a inutilidade e que sem qualquer E que desprezo, não vai ficar no pelo plantel, jogador. Exatamente, não tem qualquer Isso acrescento para o futuro do Porto e poderiam estar a ser criadas bases para a próxima temporada. Já tinha deixado aqui esta ideia em episódios anteriores, mas enfim, há aqui jogadores da segunda linha que demonstraram que não têm não só o nível, mas por vezes até nem têm as características aproximadas aos jogadores que são titulares. É o caso de Alan Varela e Gruitch, e essa comparação favoreceu claramente o argentino. É o caso do lado esquerdo. Ivan Reimann não tem grandes condições para, neste lado esquerdo, com o Wendel a lateral, ser uma arma relevante para o Porto. O Porto precisa de Galeno naquele lado esquerdo. Isso também foi visível. E a jogada para ter Galeno na parte final como lateral foi também inteligente da parte de Sérgio Conceição. Sem dúvida. Agora, muitas vezes o Famalicão saltava o meio campo do Porto e expunha a última linha, muitas vezes com os extremos, também com os movimentos quer de Cádiz, quer de Gustavo Sá, dois jogadores que se complementam também de forma muito notória no jogo do Famalicão. Na segunda parte só deu Porto, praticamente, o Famalicão teve de defender muito atrás, mas viveu de duas referências. Luís Júnior, entre os postes, Mihai, também como central de área. Além grande disso jogo. também, exatamente, grande jogo do albanês. Zaidu Yusuf com bons detalhes, sobretudo na primeira parte, a meter alguns passos que aproximaram o Famalicão das zonas de criação. No fundo, esta aposta em Armando Evangelista soltou um pouco o plantel famalicense, que estava a ser claramente subaproveitado nos últimos meses com João Pedro Sousa. Quanto ao Porto, nesta altura, não está a dar garantias de rendimento no presente, nem sequer está a fugir ao tal descontrolo, à impaciência, à ansiedade, com a inclusão de novos jogadores que poderiam dar alguma esperança até para as bancadas, porque as bancadas também interferem nessa instabilidade que a equipa vive dentro de campo e, como o Sérgio Conceição não ajuda nesse sentido, as bancadas também não vão atrás da equipa do Porto. Exatamente, e e nota-se esse ponto perfeitamente. é crucial, verdade. Com algumas assobiedelas, como se viu. É a típica jogada de mete lá um miúdo da formação para Isso acalmar, mas a questão aqui é que o Porto tem realmente muitos miúdos da formação Que podia estar que a fazer podiam, esse trabalho. Estão dar em qualidade e verdade. ser mais-valia no futuro, mas não tem sido essa a aposta. Claro que sim. Bem, por falar em mudanças no 11, quem também mudou muito foi Roger Schmidt. Foram 8 mudanças entre os titulares para o Benfica Moreirense e o Benfica conseguiu uma vitória tranquila com boa resposta dos jogadores menos utilizados. Tomás, há certas posições em que Schmidt mudou muito pouco ao longo da temporada. Neste jogo é de alguma forma uma prova que essas soluções existem e que estes jogadores querem se mostrar e que fizeram bem pelo Benfica nesta fase também decisiva da época, para uma equipa que ainda está a lutar por vários títulos. A gestão de Schmidt é bastante curiosa porque é um anti-rotação e de repente apresenta aqui um 11 completamente alternativo. Até o guarda-redes mudou, vimos Samuel Soares novamente na baliza do Benfica. A verdade é algo que tinha feito diante do Boa Vista, tirando a troca de guarda-redes. A meio de uma eliminatória europeia, deu descanso ao 11 que tinha vindo a jogar as partidas de maior exigência e já agora antecipando esse raciocínio, não acredito que esta partida do Benfica tenha alguma relação com o que vai acontecer contra o Marselha. Quem vai jogar contra o Marselha será o 11 que tem vindo a ser utilizado, provavelmente. Sem dúvida. Talvez no máximo 1 ou 2 mexidas, mas nem isso é muito provável. No máximo será uma e poderá ter a ver com o ponta de lança, mas não acredito. Acredito, tal como tu, que tem que será titular. Sim, imagino que seja esse o 11 titular. Agora, também ficou à vista que alguns destes jogadores da segunda linha do Benfica estão perfeitamente à altura da exigência e podendo até espreitar, em termos de rendimento, alguns jogadores que foram titulares ao longo da temporada. E aqui estou a pensar, por exemplo, nos 2 centrais. É um luxo que poucas equipas, até da Europa se calhar, podem ter. Tomás Araújo e Morato como centrais de banco. 2 jovens, um destro e um canhoto, 2 jogadores relativamente rápidos, Tomás Araújo muito rápido, Morato relativamente rápido, confortáveis com bola, com timing de desarme, imponentes nos duelos. Morato fez um jogo com poucos erros e Tomás Araújo, enquanto esteve em campo, mais uma vez acabou por ser importante no jogo de coberturas, na forma como sai para antecipar e nem sequer a qualidade dá hipótese aos avançados contrários. É absolutamente notável, é o melhor defesa do Benfica em termos de antecipação. E quando tem sido titular, dá sempre uma resposta de alto nível e desta vez até com um golo à mistura, e sendo que numa disputa de bola na primeira parte ficou magoado e jogou talvez 20-25 minutos em dificuldades e nem isso acabou por afetar a exibição de Tomás Araújo. Mas poderíamos continuar. Carreras finalmente a jogar como lateral esquerdo e a jogar num jogo que o favorece,
porque muitas vezes critica-se o rendimento dos jogadores jovens quando são lançados às feras. Esse tipo de jogadores tem de ser lançado num jogo mais confortável, onde o Benfica joga em casa, num jogo em que vai ter mais bola do que o adversário, ou a tendência aponta para aí. E aqui Álvaro Carreras foi de facto importante, não só na construção, muitas vezes a sair deste trás em condução, mas também mais à frente, porque o Benfica incluiu o João Neves numa construção a 3, muitas vezes lateralizando sobre a esquerda, e Carreras projetava-se no flanco, e teve não só esse entendimento com os colegas, mas também alguns pormenores técnicos na recepção, na forma como tentou o cruzamento ou o remate, ia marcando até um belo golo, e depois a variabilidade que oferece. Com o pé direito, não é? Exatamente, até com o pé direito. E depois a variabilidade que oferece, ora com chegadas em profundidade junto à linha, ora com movimentos interiores, e aqui é a tal aproximação a Grimaldo, mesmo em termos de duelos e de antecipação, deu mais garantias do que noutras partidas. Portanto, este sim foi um contexto mais confortável para que Carreras pudesse ter uma titularidade e mostrar serviço à bancada do Benfica e também ao treinador. Deixa-me até dizer-te, Tomás, e creio que concordarás comigo, o Carreras esteve particularmente bem a defender o espaço interior no jogo do Moreirense. Chegou muitas vezes para interceptar o movimento do extremo adversário, muitas vezes em momentos de transição até, com um posicionamento inteligente por dentro. Portanto, exibição completa do lateral esquerdo. É um jovem, não deixa de ter pontos para limar, mas sem apostar, sem ter de facto estas condições de conforto para lançar os jovens. É muito complicado que haja uma resposta imediata. Depois, mais para a frente, as exibições de Coxo e de Artur Cabral acabam por não surpreender. São dois jogadores com qualidades evidentes, com algumas dificuldades ao longo da temporada, até por desenquadramento, mais do que por falta de qualidade. Coxo com o benefício de jogar mais solto, sem tantas responsabilidades no meio campo a 2 do Benfica e podendo mostrar argumentos na condução, no último passe, a jogada com Tiago Oveia muito bem definida no primeiro golo do Benfica. E ainda podemos aqui meter mais dois nomes na tal segunda linha. Tiago Oveia, que não sendo propriamente um craque deslumbrante, é um jogador muito eficaz, que pode jogar ora à direita, ora à esquerda, que trabalha muito para a equipa, com um golo, com alguma visão também para o último passe, e mostrou-a nesta partida. Portanto, de Rolaiser, dificilmente será um titular, mas é um jogador para entrar na rotação de Roger Schmidt. E cada para entrar mais cedo, exatamente, isso, não é? Para dar algum descanso a peças que são titulares. Claro que sim. E finalmente também tivemos um vislumbre daquilo que pode acrescentar Rolaiser aqui a jogar no papel de Di Maria e não no papel que tem pertencido a Rafa, mas Rolaiser, e isso ficou à vista na segunda parte do Benfica, é mais um jogador de corredor central que pode partir da meia-direita, mas depois atacando a zona frontal, na combinação. É um jogador inteligente que procura apoios também para jogar em espaços curtos e depois entrando para finalizar. É um jogador que tem muito boa meia distância, é forte no drible, apesar de ainda não o ter mostrado. É um jogador que creio que está algo contido, não quer arriscar muito, não tem confiança para isso, mas mais uma vez fica a questão: porque é que Rolaiser só agora teve a oportunidade de fazer 45 minutos? Um jogador que chegou em janeiro, é certo, em pré-época, mas os jogadores de qualidade, em certos momentos, podem perfeitamente aproveitar para fazer 20, 30 minutos de bom nível, e foi isso que aconteceu com o Rolaiser e com a generalidade dos jogadores que Schmidt lançou. Completamente de acordo com tudo, Tomás. Aliás, até vou colocar duas questões para ver se concordas ou não comigo. Acredito que até concordes. O Rolaiser, por exemplo, na fase inicial da segunda parte, quando entra na partida, fica mais responsável por dar largura, com o Bá a inserir-se mais pelo espaço interior, e eu creio que isso não beneficia nada o Rolaiser, bem pelo contrário. Quando o Rolaiser passou a explorar muito mais os movimentos interiores, viu-se aquilo que ele é capaz. Não é um extremo, é um médio ofensivo, acima de tudo. Exatamente, é exatamente isso. Esse ponto parece-me interessante. Outro ponto que também me parece interessante é a questão do Tiago Oveia. Eu percebo que o Roger Schmidt opte por utilizá-lo a partir do corredor esquerdo, mas eu acho que ele rende mais a jogar a partir do corredor direito. E ele até tem uma jogada, eu creio que já é na segunda parte, a partir do corredor direito, tem depois uma finalização fantástica que quase deu, na altura, creio, o 3-0 ao Benfica. E eu creio que o Tiago Oveia tem essa característica que já vinha o ano passado do Estoril. Apesar de ser um jogador que joga bem a partir do corredor esquerdo e até tem a capacidade de finalizar com o pé direito, ele a partir do corredor direito sente-se confortável também para finalizar, não só com o pé direito, mas também com o pé cruzado. Esquerdo. Mas acho que é mais agressivo na forma como consegue atacar e criar desequilíbrios, porque ele por vezes à esquerda é um bocado atabalhoado. O drible sai melhor para fora em verticalidade do que propriamente a procurar o movimento interior. É exatamente esse o ponto. Independentemente de ter que dizer
dizer que o passe que isola o Rolaiser, e isto no movimento interior vindo da esquerda para o meio, é absolutamente soberbo. Em relação ao que o Tomás disse, só acrescentar que o Moreirense foi uma equipa que durante, sobretudo a primeira parte, conseguiu mostrar ao que vinha à luz, ou seja, não foi uma equipa que veio jogar à luz encolhida, bem pelo contrário, foi uma equipa que procurou construir desde trás, procurou um jogo associativo com os médios a participarem e elaborarem muito nesse jogo, mais destaque no jogo de ontem para o Ofori e principalmente para o Alanzinho em relação ao Gonçalo Franco, que do meu ponto de vista fez a sua exibição mais fraca diante dos grandes até o momento na temporada, o que não deixa de ser estranho, porque tem sido um jogador com uma regularidade absolutamente notável e tem sido provavelmente dos 3 médios do Moreirense, aquele que tem atingido o maior grau de destaque, e depois algo que nós tocamos, curiosamente até no programa do fecho de mercado de inverno, é que a equipa do Moreirense não conseguiu resolver um problema que seria muito difícil de resolver. Mingotti foi completamente engolido. O Mingotti foi completamente engolido. Eu tenho muitas dificuldades até em perceber se é ele a melhor opção para avançar do centro, e tem sido a aposta mais frequente do Rui Borges. Creio que o Azué, que também gosta de ser tratado por Nedalo, é capaz de oferecer alguma coisa diferente, mas mesmo assim entrou muito, muito mal no jogo diante do Benfica, e sobretudo faltou essa capacidade ao Moreirense, que se foi mais notória ainda na segunda parte, porque a equipa não foi tão atrevida do ponto de vista ofensivo, não foi tão atrevida na pressão como foi após o 1-0, e a verdade é que este Moreirense criou dificuldades ao Benfica entre o 1-0 e o 2-0, teve a bola ao poste do Alanzinho, teve a defesa dificílima do Samuel Soares na recarga a essa situação e evitar o golo ao Alanzinho, e obviamente que a equipa do Moreirense também colocou dificuldades na primeira fase de construção ao Benfica, sobretudo porque o Samuel Soares tem uma forma de jogar com os pés que causa, obviamente, ataques cardíacos ou próximo disso, ou algo próximo, ou batimentos cardíacos mais fortes aos adeptos. Mas isto não é novidade. Quem conhece Samuel Soares desde a formação sabe que ele tem um excesso de confiança no jogo comparado a pés. Ederson. Exatamente, não só pelo excesso de confiança com o jogo dos pés, mas também porque normalmente não sai tão curto como os outros guarda-redes que o Benfica tem utilizado, mas sobretudo busca a semelhança do Ederson num pontapé mais longo, e é um pontapé que atinge facilmente os 75, 80 metros com alguma precisão. Para rematar, voltar a frisar um aspecto que eu já toquei aqui várias vezes ao longo da temporada, mas volto a frisar: Artur Cabral é claramente o avançado mais completo do Benfica, é o avançado que tem mais qualidade técnica. O lance em que ele esteve perto de marcar gol com a bola à barra, e é o Kiwin que acaba por projetar a bola em direção à barra, mostra muita da qualidade que o Artur Cabral tem, e sobretudo ontem o Artur Cabral foi um jogador que se disponibilizou do ponto de vista defensivo em termos de ações de pressão, e sobretudo em vários momentos fez ações à largura que foram muito interessantes para abrir o corredor central para os seus colegas. Muitas vezes à direita, na segunda parte. Principalmente à direita, na segunda parte. Mas, sobre o Moreirense, de facto o trio de médios é o melhor que a equipa tem, e Rui Borges pode subir a linha defensiva, porque, por exemplo, Maracás é um central muito rápido, e o meio campo é complementar. O Fori sai muito bem em condução, Alain é um claro jogador de espaço entre linhas, pela forma como roda, de forma ágil, e depois tem quer o último passe, quer cada vez mais aquele movimento da esquerda para dentro para atacar a baliza. Mas de facto é um plantel muito, muito curto em termos de opções ofensivas. Mesmo os extremos, que até tiveram alguns momentos interessantes, por exemplo o João Camacho, que tem feito uma temporada globalmente positiva, mas a equipa não tem poder de fogo. É uma equipa que entrou muitas vezes no bloco do Benfica, muitas vezes soube explorar a superioridade 3 contra 2 no meio campo, mas depois não fez nada com isso, foi completamente inofensiva. Verdade. Não é de agora. André Luís de facto era uma presença diferente entre os centrais como referência, a responder a cruzamentos. Agora a equipa está claramente debilitada em termos de produção ofensiva. E reparem, para quem obviamente não acompanha o campeonato chinês, até porque começou há pouco tempo, ele continua a marcar golos em catadupa no campeonato chinês. Eu agora estou a olhar para o relógio e ia pedir-vos muito rapidamente, quando possível. O Benfica joga quinta-feira com o Marselha, a segunda mão das quartas de final da Liga Europa, num terreno muito difícil, no mítico Velodrome, com uma vantagem curtinha. Ia-vos pedir, se calhar, começar pelo Rui. O que é que podemos esperar do Benfica para o jogo o que é que o Benfica deve fazer no jogo de quinta-feira?
O Benfica, do meu ponto de vista, tem a obrigatoriedade de ganhar. Agora, aquilo que aconteceu na primeira mão é que o Benfica podia ter ido, e mesmo sem fazer uma exibição espetacular, eu vi muita gente, e sobretudo quem estava na estação televisiva que estava a transmitir o jogo, ouvi muitas vezes o comentador dizer que o Benfica estava a fazer uma exibição incrível. Eu não achei que o Benfica tivesse feito uma exibição incrível. Fez uma exibição suficiente para até ao minuto 58, 60 estar a ganhar por 3 ou 4-0 diante de um adversário perfeitamente medíocre. E a verdade é que tudo mudou a partir da entrada do Onaí no meio-campo do Marselha. Aquilo que eu acredito que vai acontecer vai ser uma equipa do Marselha empurrada por adeptos que são verdadeiramente efervescentes, mas é preciso perceber que o Marselha vem de uma sequência de 5 derrotas consecutivas. E o Benfica tem um 11 capaz, e sobretudo depois da rotação que foi feita, de ser impositivo em Marselha, de não se encolher e de procurar visar a baliza adversária, porque se o Benfica arriscar do ponto de vista ofensivo e não se encolher, o Benfica vai marcar golos diante do Marselha, que é uma equipa com imensos pontos de interrogação, ou seja, mesmo com a qualidade que o Anaí pode vir a dar ao meio campo, e do meu ponto de vista devia ser titular indiscutível da formação do Marselha, o Marselha tem equívocos do ponto de vista defensivo gritantes, tal como até tínhamos antecipado, jogou com a linha de 5 do ponto de vista defensivo no Estádio da Luz. Não acredito que o faça no Velodrome, acredito que no Velodrome vai jogar mais no 4-3-3 habitual, mas isso será, e sobretudo em campo aberto, uma possibilidade permanente para o Benfica, se não desperdiçar tantas situações em campo aberto como desperdiçou até aos 60 minutos do jogo do Estádio da Luz, para o Benfica conseguir vencer. Agora, o principal adversário do Benfica é a força que os adeptos do Marselha transmitem a uma equipa que tem muitas debilidades. O segundo ponto que pode ser prejudicial ao Benfica é o próprio Benfica. Sem dúvida, creio que passa mais pela postura, corajosa ou não, do Benfica no Velodrome o desfecho desta eliminatória. O Benfica é a melhor equipa do que o Marselha, não há qualquer dúvida sobre isso. Tem pela frente um adversário que se desorganiza para atacar com mais gente, isso foi visível na reação à desvantagem no Estádio da Luz, e já agora não acredito que vai acontecer, mas acho que podia ser um joker muito interessante para Schmidt explorar, que é Coxo. Coxo na posição à frente dos dois médios é o jogador que define melhor situações de ataque rápido e de contra-ataque e que castiga a inferioridade ou muitas vezes explora a igualdade numérica nesse tipo de ataques. Agora, se vai acontecer, acredito que não, mas poderia ser uma arma interessante para o Benfica explorar. Mas era sem dúvida nenhuma, Tomás. Isto olhando não só à capacidade do Benfica, mas também àquilo que são as debilidades da equipa do Marselha. Vamos agora caminhar rapidamente para as nossas rúbricas e na Revienga, tal como o Tomás referiu há bocadinho, não vamos falar de um jogo em específico aqui esta semana, mas fazer um ponto da situação do que poderá ser a luta pela permanência na Primeira Liga, que está bastante apertada. Olhando aqui para a classificação entre o 9º lugar, que é neste momento o Casa Pia, e o 16º, que é o lugar do play-off de descida ou subida, que está agora nas mãos do Portimonense, há apenas 5 pontos de distância. Tomás, esta luta pela sobrevivência também vai marcar as últimas jornadas do campeonato. Ainda há aqui muitas equipas na corda bamba, e pergunto se isso é um sinal de equilíbrio do nosso campeonato ou, por outro lado, também de alguma falta de qualidade de boa parte das equipas da nossa liga. Diria que é mais por aí, é mais pela instabilidade de certos projetos, ou falta de força, se quisermos colocar dessa forma. Por exemplo, o Boa Vista, que fez um grande início de campeonato, depois, por razões extra-futebol, vamos colocar assim, acabou por ser levado para essa situação muito complicada. Algumas equipas já agora tido... deixa-me dizer, Tomás, vamos ver se não haverá alguma novidade no Boa Vista durante esta semana. Aguardemos para perceber. Sobre essa falta de força de projetos, há aqui casos que são bastante, diria, flagrantes. Por exemplo, o Vizela, muita instabilidade em termos de comando técnico. Ruben de la Barrera, claramente uma melhor aposta do que o treinador que iniciou a temporada. Portanto, nesta altura é um Vizela a lutar pela vida. O Chaves diria que tem mais dificuldades porque o calendário ainda vai colocar pela frente um jogo com o Porto e um jogo com o Sporting. Portanto, é muito difícil imaginar que o Chaves saia desta situação. Quem entra aqui nas últimas jornadas numa dinâmica muito negativa é o Gil Vicente, e fica um ponto de interrogação gigante em relação ao trabalho de Tosé Marreco, mas o Gil Vicente, se não tem algum cuidado, também pode meter-se na posição
do Portimonense. Não imagino que as duas últimas posições vão mudar. O Vizela e o Chaves têm vida muito complicada. E logo à ainda noite, um jogo que pode ser matar uma à decisivo. outra. Sim, há uma equipa que vai ser condenada da partida desta Se não noite. ficarem as duas, porque se houver empate, provavelmente ganhem as duas. Sim, Exatamente. e o Portimonense ganhou algum balanço nestas últimas jornadas, com também a Tâmbolo Monteiro, ponta de lança, o único ponta de lança que pode ser relevante nesta equipa do Portimonense, já a contribuir, mas de facto é uma luta muito imprevisível. Diria que as 3 piores equipas deste campeonato foram efetivamente as 3 equipas que estão nos 3 últimos lugares. Agora, há equipas que estão a transmitir sensações muito negativas, e aí incluiria, por exemplo, o Gil Vicente. Casa Pia, Farense têm mais margem e, a menos que façam as coisas muito mal, podem escapar a esses lugares. Sim, eu juntava aqui, eu creio que o Rio Ave e o Estoril acabaram por não ter dificuldade em conseguir a manutenção, independentemente de terem um calendário, em alguns casos com algumas complicações, mas parecem-me, sobretudo a partir do 9º lugar, as duas equipas com mais qualidade, e até que os treinadores têm mais qualidade, e provavelmente nenhum deles ficará no clube no final da temporada, mas depois olhar sobretudo para um aspecto que me parece muito, muito importante. Eu concordo com o Tomaso, a equipa do Portimonense é outra quando joga com o Fukui, com o Carlinhos como interiores e joga em 4-3-3. Agora, nós temos que olhar para uma coisa, o Portimonense tem 62 golos sofridos. O Portimonense consegue sofrer mais golos que o Vizela e que o Desportivo de Chaves, sendo que o Desportivo de Chaves tem, do meu ponto de vista, o pior processo defensivo do campeonato. Já o tinha com o primeiro treinador, com o José Gomes, continua a ter com o Moreno, e mesmo a equipa do Vizela é muito sofrível do ponto de vista defensivo. Tal como o Tomás disse, acredito que o jogo de logo à noite vai matar uma das equipas, se não matar as duas, e perdoem-me o matar, obviamente, vai condenar-se para ser menos agressivo ou menos bélico. Sendo que o Vizela só tem, entre aspas, um jogo com o Sporting de Braga, de certíssimo. Maior exigência. Portanto, verdade, apesar de tudo, tem alguma margem para sonhar. O Vizela, se ganhar hoje, tem total margem para sonhar. E tem que acrescentar uma coisa. Entre o Vizela, o Chaves e o Portimonense, a equipa do Vizela é a equipa que tem melhor plantel. A forma como está a ser gerido, e começou a ser mal gerido com o primeiro treinador, que eu creio que é o principal responsável pelo facto da equipa estar nesta situação, há outro aspecto que me parece importante frisar. Não sei se vocês já leram a imprensa de hoje, de manhã, e o carro do treinador de Vizela foi vandalizado. Eu percebo que haja uma indignação por parte da cidade de Vizela em relação à forma como a SAD do clube está a ser gerida. Percebo perfeitamente isso. Muitas vezes as pessoas, os adeptos do clube, não têm a participação direta que deviam ter na consumação ou não das SADs. Agora, nada se resolve a vandalizar o carro do treinador na noite anterior ao jogo diante dos Chaves, que é um jogo absolutamente decisivo para a equipa do Vizela. Agora, a equipa do Vizela por vezes peca, e isto na fase Rubén de la Barrera, por estar sempre a saltar entre estruturas, por ter uma ideia de jogo muito arrojada, que é uma ideia de jogo muito interessante, mas se calhar não tem os melhores executantes para a fazer. Agora, uma equipa que tem Essenda e Petrov na linha da frente pode dizimar por completo uma equipa dos Chaves. Depois, em relação ao resto, eu concordo inteiramente com o Tomás. Eu creio que o Portimonense até ao momento tem sido a 16ª equipa do campeonato, em termos de classificação. Creio que a classificação é justa face àquilo que tem sido a temporada. Agora, tenho que sublinhar que esta equipa do Portimonense cresceu a partir do momento em que Paulo Sérgio se calhar viu uma luz e percebeu que jogar com Carlinhos e com Fukui aumenta a qualidade da equipa, e creio que ontem o 2-0... Quando se está apertado, procura-se sempre a criatividade, não é? Exatamente, quando se está apertado é que se procura a criatividade. E o 2-0 ontem diante do Casa Pia comprovava. Agora, os problemas que esta equipa tem do ponto de vista defensivo continuam a condenar a equipa, e acaba por sofrer 2 golos de forma quase ridícula, pelo menos um deles, diante do Casa Pia, e permitir a igualdade. E o Portimonense também tem um jogo em Alvalade, portanto esses jogos contra os grandes podem ser um entrave nesta ponta final. Sim, e já sabemos que vai jogar em Alvalade provavelmente em 7-3-0, não é? Ou seja, em momento defensivo que isso acontecerá. Depois há outra equipa que me parece ter um registro algo preocupante, que é a equipa do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora mexeu muito no plantel durante o mercado de janeiro, mas se nós olharmos para os últimos 8 jogos da equipa do Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora só venceu um jogo, e isso é complicado, mas sobretudo há um aspecto que me parece importante na equipa do Estrela da Amadora, é que o Estrela da Amadora recebe o Farense e recebe o Gil Vicente,
pode já receber o Farense, colocou o Farense numa situação praticamente tranquila ou de resolver a manutenção, mas depois tem deslocações que são complicadas e a primeira é quase um mata-mata, ou seja, na próxima semana há um Boa Vista Estrela da Amadora. Se alguma destas equipas perde, e sobretudo se o Boa Vista for surpreendido em casa pelo Estrela da Amadora, a situação fica muito delicada, quer para uma, quer para outra equipa, ou seja, a equipa que sair derrotada do Boa Vista Estrela da Amadora fica claramente numa posição muito debilitada. Acabando este bloco de futebol nacional, vamos agora para o Teatro dos Sonhos. Esta semana, inevitavelmente, com uma paragem por Leverkusen e pelo primeiro título da história do Bayern, o clube ao qual nunca mais vamos chamar de Neverkusen. Tomás, Tomás, é sempre bonito assistirmos ainda a primeiras vezes no futebol. Completamente, aliás, aquela invasão de campo até com... São mais de 100 anos à espera daquela invasão. Num tempo precoce, porque o jogo nem sequer chegou ao minuto 90, já estava tudo dentro do campo. Vamos compreender Sim, momento. também não havia motivo para esperar. Foi um Leverkusen que, de facto, acabou por destruir uma barreira emocional, e é possível alterar esses mitos que vivem no futebol, e aí, claro, o responsável maior é Xabi Alonso, um treinador que em tempos rejeitou o Borussia Mönchengladbach para ficar na equipa B da Real Sociedade. Portanto, soube esperar o tempo certo para aceitar um desafio na Bundesliga. Depois, desde a época passada, onde jogava um futebol mais de esticão, se quisermos, uma equipa que defendia um pouco mais baixo e depois explorava a velocidade de Diaby, que o Leverkusen foi sendo transformado, aliás, nesta equipa completa nos mais diversos momentos. Para mim... É a verdadeira metamorfose. Exatamente, foi a equipa mais completa da temporada, e com o mais completa não quer dizer que é a melhor. Há equipas que certamente ganhariam ao Leverkusen, mas com mais completa quero dizer que é aquela que representa melhor a ideia do treinador nos diversos momentos. O Leverkusen é uma equipa que em ataque posicional esmaga o adversário, tem muitas surpresas para apresentar, com Grimaldo e Frimpong, Grimaldo muitas vezes metido por dentro, Wirtz muitas vezes a baixar, mas depois também a aparecer mais à frente, com Jonas Hoffmann, que também é um terceiro médio, mas depois aparece mais à frente, com a perda de Boniface, apareceu um Patrick Schick para muitas vezes até ganhar jogos nos descontos, portanto também nunca faltou essa determinação. Depois é um Leverkusen que, quando quer, pressiona alto, tem timings de pressão perfeitamente definidos, mas quando o necessita também baixa o bloco e organiza a linha de 5 e permite pouco ao adversário. É, neste momento, a melhor defesa da Bundesliga, com apenas 19 golos sofridos. Ainda não perdeu qualquer jogo, portanto é uma equipa que domina todas as dimensões no terreno do jogo, à altura do treinador. Claro, isto tudo não poderia ser feito sem o trabalho de Simon Rolfes, o diretor desportivo, que certamente terá tido um peso importante na construção do plantel, e para esta época chegaram jogadores como Grimaldo. Afinal, se calhar tomou a decisão certa em ir para o Bayer Leverkusen e para as mãos de Xabi Alonso. Também o Jonas Hoffmann, que é uma peça silenciosa, se quisermos, mas muito importante nesta equipa do Bayer Leverkusen. Não esquecendo, obviamente, Granit Xhaka, um dos líderes desta equipa, um jogador que no Arsenal foi importante como médio de chegada, aqui mais como um distribuidor e como um jogador de aproximação à área para aplicar o forte remate. Bela dupla com Palacios no meio campo, também com alguns momentos em que Andrich foi importante. Bem interessante também. E aqui fica também a ideia de que não há 11 jogadores, já não há plantéis com 11 ou 12 jogadores, é um plantel usado na máxima expressão, e o Leverkusen soube fazê-lo. Claro, deixei para o fim Florian Wirtz, que é um craque da Bundesliga, do futebol europeu, teve lesões graves, uma lesão grave na época passada e por isso também passou ao lado, mas foi um regresso em beleza para acabar com aquilo que outros grandes jogadores do passado do Bayer Leverkusen não conseguiram, que era meter o título da Bundesliga no museu do clube, e de facto podemos criar uma expectativa muito alta para o que vem aí no europeu da Alemanha. O responsável maior é, claro, Xabi Alonso, mas o Leverkusen ao longo dos anos foi sempre tendo equipas muito divertidas, com um scouting muito interessante, e de facto tem aqui o ponto mais alto da história. É um campeonato vencido com estilo, não é apenas um campeonato ganho no limite, na sorte, na fé, nada disso. É um campeonato de convicção acima de tudo. E já agora, este é um dado muito interessante: o Leverkusen não vende jogadores para o Bayern há mais de 20 anos, e na história da Bundesliga isto é particularmente relevante, desde os tempos de Ballack, Zé Roberto e Lúcio, que não há uma transferência de Leverkusen para Munique, e não deixa de ser curioso e até simbólico que seja o Leverkusen a acabar com o reinado do Bayern. E também não deixa de ser curioso o Xabi Alonso não ter querido ir treinar o Bayern Munique, não é?
Bem, nem o Bayern, nem qualquer outro clube, pelos vistos. Não, e só para acrescentar, o Tomás disse tudo, também salientar um aspecto, mas eu creio que concordarás comigo, que é o papel que os centrais têm, quer a nível da construção, quer a nível da condução. E com o Sonu muitas vezes a avançar. Exatamente, e até a própria adaptação que ele fez do Stanisic em alguns momentos, a central pela direita, tinha muito a ver com essa situação. Mas sobretudo dizer que esta equipa do Bayer Leverkusen é campeã à 29ª jornada, é absolutamente notável, e isto tem a ver, obviamente, com a época soberba que fez, mas também com o déficit que foi a temporada do Bayern Munique, mas que tem ainda a hipótese de ganhar a Taça da Alemanha, em que é francamente favorita, vai defrontar um Kaiserslautern que está a tentar lutar para não cair na terceira liga, e tem a hipótese, e cada vez abre-se mais essa perspectiva, que é lutar pela vitória na Liga Europa, e do lado oposto ao do Benfica, parece-me claramente a equipa mais forte. Veremos se até ao final da temporada consegue acabar a época limpa, porque é absolutamente impressionante. Esta equipa tem 38 vitórias, 5 empates e 0 derrotas em 43 jogos, 123 golos marcados e 31 golos sofridos. É uma época notável, é uma verdadeira máquina ofensiva e, tal como o Tomás disse, não é a melhor equipa da Europa, mas muito sinceramente foi a equipa que mais me divertiu ao longo da temporada. E depois dos nossos parabéns ao Leverkusen, vamos para o Totti ou Totti. Tomás, trazes aqui um Totti e um avançado que esta semana bisou a Inglaterra, o sueco Alexander Isak. E já é, a meu ver, um dos avançados de maior nível no futebol europeu. E o Newcastle soube antecipar-se para o contratar à Real Sociedade, é a compra mais cara da história dos Magpies. E apesar de uma época pouco conseguida do Newcastle, com muitas lesões à mistura, também é justo dizê-lo, Alexander Isak faz um pouco de tudo. Já o vimos fazer jogos quase como uma espécie de 9,5, em que baixa para pegar na bola e depois meter o último passe. Já o vimos destruir defesas em profundidade, com movimentos rápidos para responder normalmente. Como aconteceu contra o Tottenham. Como aconteceu contra o Tottenham, precisamente. Exatamente. Van de Ven teve talvez a pior exibição nesta Premier League. Concordo contigo. A nível individual. Não vi os jogos todos, ao contrário de ti, mas do que vi, sem dúvida nenhuma. É um central normalmente muito confortável em campo aberto e Isak fez o que quis, do central neerlandês do Tottenham, portanto, também em profundidade nas costas da defesa consegue marcar essa diferença. Tecnicamente é evoluído, pode até jogar como extremo esquerdo, da esquerda para dentro ou como avançado centro. Há essa polivalência. E acima de tudo, e é este o grande salto que deu nesta temporada em particular, é que na Real Sociedade, exatamente, na Real Sociedade víamos-lo muitas vezes a tremer na finalização. Não isso era mesmo. Sequer um jogador com grandes números para dar à equipa. E neste momento isso é diferente. Já é um jogador que cada vez mais consegue ser um marcador de golos, juntando a tudo o resto que oferece fora da área e em termos de movimentação. E nesta altura, muitas vezes em 1 para 1, não falha. É um jogador de golo certo. E dando este salto, tornou-se de facto num avançado demolidor. E aquela dupla com o Anthony Gordon, que está a ser o melhor jogador do Newcastle, a jogar dúvida. Em qualquer posição do ataque, com golo, com assistência, muito desequilibrador também. Direita, meio à esquerda, tanto faz, não é? Exatamente. E depois do Europeu Sub-21, em que foi considerado o melhor jogador, mas de facto esta dupla pode... E vamos ver se não estará no Europeu no final da temporada, acho que justifica. Sim, era justíssimo que Anthony Gordon estivesse. Isaac não vai estar, infelizmente, para ele. Verdade, infelizmente. Deixar também só uma nota em relação ao Newcastle, o jogo fantástico que o Bruno Guimarães fez diante do Tottenham. É um jogador com uma qualidade de passe perfeitamente absurda. Ia dizer exatamente isso, que a Suécia com o Isaac, com o Gyökeres, que não estar no europeu é impressionante. Falta treinador, acima de tudo. Verdade. Mas com o Thomason não deixou de ser curioso que em Guimarães ele fez muito mais o papel de médio ofensivo, quase segundo avançado, e o Gyökeres como referência ofensiva. Entre os dois é claramente mais o segundo avançado, um avançado de ligação do que Exatamente. E creio que a Suécia poderá depois fazer um caminho em relação ao Mundial 2026 muito mais positivo do que fez, obviamente, em relação ao europeu. Na arte vem depois. Rui, vais falar de mais uma descoberta do inacreditável scouting do Midtjylland, que parece descobrir pérolas em todos os pontos do planeta. Neste caso vais falar do jovem médio chileno Dario Osorio. Mas deixa-me dizer que aqui há um fator diferencial, ou seja, é a maior aquisição de sempre, um bocado à semelhança do que o Tomás dizia em relação ao Isaac sobre o Newcastle.
o Midtjylland, ao contrário do que é habitual, passou a fasquia dos 5 milhões, foram 5 milhões e 200 mil euros na contratação à Universidade do Chile, curiosamente no último dia de mercado do verão passado. Ele teve alguma dificuldade de adaptação inicial a uma realidade competitiva diferente, mas hoje é claramente um elemento absolutamente nuclear nesta equipa do Midtjylland e sobretudo este fim de semana diante do Copenhaga faz uma exibição absolutamente transbordante, com um gol e uma assistência no empate a 2-2, sobretudo trazendo aquilo que são as suas principais características, ou seja, é um jogador que joga como extremo direito, médio ala direito, extremo direito, canhoto, com muito boa capacidade nas diagonais para o espaço interior, capacidade de desequilíbrio num contra um e sobretudo aquilo que se nota é que mais do que oferecer últimos passos, e creio que aí ele ainda tem margem para evoluir e evoluir bastante, é sobretudo um jogador com uma relação muito fácil com a baliza adversária, com muita espontaneidade no remate e creio que será mais uma grande negociação do Midtjylland no futuro. Pode não sair e acredito que não saia já este verão, mas provavelmente no próximo verão será mais uma grande transferência que o Midtjylland fará para uma das grandes ligas europeias. E a Dinamarca está, se quisermos, a aproximar-se em termos de atração de talento de uma liga da Holanda ou de uma liga belga. Sem dúvida. Cada vez mais consegue descobrir pérolas em diversos mercados, o sul-americano é um deles, além da formação. Aliás, recentemente, na última paragem de seleções, a Dinamarca fez o que quis de várias seleções portuguesas e há ali... Ganhou o sub-18, sub-19 e sub-20. Exatamente. É em Portugal. Exatamente. Só para termos aqui em perspectiva, de facto, a qualidade da formação dos dinamarqueses em diversos clubes, não apenas focado num Copenhaga ou num Brøndby ou no Midtjylland. Há muitas equipas a formar bem e atenção à próxima geração da Dinamarca. Falaremos melhor deles um dia Claro que sim. Não, e sobretudo destacar algo que estavas a referir, Tomás, porque os jogos sub-18 e sub-20 foram particulares, mas o jogo de sub-19... Tiraram Portugal do europeu. Exatamente, Portugal não vai ao europeu e a Dinamarca, obviamente, irá ao europeu e é uma pena para Portugal, sobretudo vinha numa sequência de participações e até na última chegou à final. É uma geração que é forte e que vai acabar por ficar, mesmo tendo jogado em casa, diante da Dinamarca, vai ficar de fora e a Dinamarca acabará por ir, ainda que me volte a aparecer, e creio que seria um ponto a ser trabalhado pela própria UEFA, é a data em que se realiza a fase final do Campeonato da Europa de Sub-19 e, sobretudo, perceber uma lógica que eu creio que é inentendível, ou seja, que é o europeu de sub-17 é disputado por 16 seleções e o de sub-19 por 8, o que não me parece fazer qualquer sentido. E assim fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Obrigada por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana. Um abraço. Até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.